você entender o quão é importante você desenvolver a habilidade de influenciar pessoas. Aí você se pergunta assim, para que eu vou influenciar pessoas? Ou seja, qual a influência que isso vai ter para a minha carreira como profissional, né? Influência também no âmbito da minha vida pessoal. Eu diria para você que isso é uma competência hoje determinante. Por que é determinante? Se eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou ter que influenciar aquele que vai me avaliar a meu favor. Concorda ou não com isso? Sim ou não? Sim, não é verdade? Se eu vou vender um produto, um projeto, uma ideia, eu vou precisar de capacidade de argumentação, né, com uma argumentação que seja sólida, que seja muito profícua e consistente, de modo a fazer com que as pessoas concordem e tenham a tendência de comprar a minha ideia, aquilo que eu estou oferecendo. Ou seja, o valor que eu estou apresentando, ele precisa ser persuasivo. O que é persuasivo? Que tem uma grande capacidade de convencimento, né? É uma habilidade, uma competência hoje muito valorizada no meio empresarial, né? Para poder você desenvolver competência que é uma competência distintiva. O que é distintivo? É que tira você do meio da massa. Se todo mundo faz a mesma coisa, onde você entra? Eu tenho que apresentar alguma coisa que seja diferencial, né? Que consiga me notabilizar e me diferenciar. Eu não vou ser melhor do que ninguém, né? Mas eu vou ser diferente, mas é uma diferença para melhor, uma diferença que é positiva, uma diferença que me destaca, uma diferença que me proporcione alguns benefícios. Qual é o benefício? Benefício para a minha carreira, benefício também como pessoa, enfim, eu consigo desenvolver essa capacidade de influenciar, né? De direcionar as pessoas a concordarem comigo. Só que existe uma grande diferença, né? Levar as pessoas através da tua condição, né? de condição técnica, de você persuadir, das pessoas se convencerem de que a sua argumentação, as suas ideias, os seus pontos de vista, os seus ângulos de visão são os melhores e adotarem aquilo como premissa a ser seguida, né? Esse é o potencial de convencimento, de persuasão, né? Ou seja, as pessoas acreditam na sua ideia porque identificam que a sua ideia pode também gerar benefício para ela. Ou seja, eu vejo que você tem conhecimento e aquilo que você está falando pode desmistificar a minha ideia, pode fazer com que eu aperfeiçoe a minha ideia e isso vai ser um caminho melhor. Ou seja, me ajuda a suplantar, a quebrar as minhas convicções a respeito de um determinado assunto que eu achava que tinha preeminência, que tinha preponderância, né? Hoje não. A persuasão, ela me leva para esse caminho de concordar com você porque eu vejo benefício para mim. A manipulação já é diferente. Ela tem uma conotação de caráter persuasivo, mas ela, na verdade, objetiva desqualificar toda e qualquer argumentação, ponto de vista da sua parte, para que você possa ser manipulado, conduzido para os interesses do outro, né? Ou seja, tem esse caráter negativo, pejorativo, né? Você se deixar manipular por alguém, está faltando maturidade, está faltando grandeza, está faltando capacidade de análise para poder perceber que essa é uma estratégia que é sórdida, uma estratégia que não vai me trazer benefício. Eu estou sendo conduzido, lembra que a gente falou ontem, como se fosse uma marionete. Eu faço o que o outro quer. Isso não está sendo gerado nenhum benefício para mim, diferentemente da persuasão, que eu me deixo convencer porque eu identifico que a ideia do outro, né, o ponto de vista, o ângulo de visão que o outro está me apresentando é algo que também vai me beneficiar. Então vale a pena você se deixar liderar, se deixar conduzir para uma ideia que é persuasiva, que é bem intencionada. Só que para a gente entrar no aspecto da influência, nós precisamos entender alguns meandros, né, que permeiam as relações humanas, né? Pessoas têm comportamentos diversos, controversos, difusos, heterogêneos, ou seja, nós não somos japoneses, né? Iguais em tudo que fazemos, em tudo que queremos. Temos essa característica individualizada de cada um e a gente precisa entender como é que eu vou influenciar alguém que eu não conheço, não sei as suas características, como ela pensa, como ela age, enfim, o processo de influência, né, de persuasão, ele acontece de maneira
personificada, customizada. Por que isso? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes, as pessoas agem diferentes. Então eu não posso adotar uma estratégia de persuasão uniforme. O que é uniforme? Eu faço a mesma para todo mundo. Não pode ser assim. O Alan pensa e age diferente do Miguel, que tem um outro ponto de vista, e assim sucessivamente. Cabe a mim, dentro da minha estratégia de influência, de persuasão, perceber essas características diferentes e distintivas de um e de outro, para aí sim ter uma estratégia adequada para cada um dos membros. Por exemplo, tem gente que valoriza o comodismo, né? O que é o comodismo? É aquele comportamento insosso, é aquele comportamento sem energia, que é insípido, né? Aquele comportamento que não faz a própria pessoa crescer. Isso acaba reverberando quem está no entorno, né? Isso é bom, ser uma pessoa cômoda, né? Uma pessoa sem energia, uma pessoa que está no caminho da letargia, da zona de conforto e não quer sair disso. O que você acha, Alain? Péssimo, não é verdade? Eu já respondo por você mesmo. Né? Julgamento. A gente gosta muito de apontar o dedo para os outros, não é verdade? Você fez isso, você, e você, e eu. Não é verdade? Qual é a minha responsabilidade nesse processo? Né? O processo de engrandecimento é reconhecer também as suas mazelas e as suas misérias pessoais. Reconhecer que você precisa melhorar, que você tem pontos grotescos, às vezes, de aperfeiçoamento, que a sua personalidade é algo difícil de decifrar e, sobretudo, gerenciar. Então, é o tipo da coisa que, se eu for lidar com uma pessoa que gosta de fazer julgamentos constantes do outro, a minha estratégia ela precisa ser bem moderada, eu diria até muito ponderada. Pessoas que se irritam com facilidade, né? Motivos não nos faltam para nos irritar, para perder a paciência, para perder a descompostura, não é verdade? Você se descompensar diante das dificuldades, das vicissitudes da vida. Agora, em que ponto eu estou exacerbando demais as minhas emoções? Né? O que isso pode levar a deteriorar a minha imagem diante do outro? E, sobretudo, quem vai influenciar pessoas com esse perfil não tem um componente adicional de cuidado? O que você acha, René? Não é verdade? Sim ou não? Ou seja, são características muito particulares, né? Porque vai de pessoa para pessoa. Eu preciso conhecer esses princípios das relações humanas. A leviandade é no caso de você desconsiderar o ponto de vista do outro, os anseios, as emoções, a maneira como a pessoa pensa, fala. Enfim, estou deixando tudo isso de lado. É como eu penso, como eu enxergo, como eu projeto a vida e o que eu quero extrair de você. Isso não é persuasão, isso é manipulação, né? Ou seja, eu vou usar essas suas características para o meu bel prazer, não me importando se isso vai te impactar positivo ou negativamente. Se vier positivo, ótimo. Se for negativo, é você que vai ter que arcar com as consequências. E mentira nem se fala, né? Pessoas que usam desse recurso constantemente, né? Ou seja, a mentira, a falta de ética, né? O comportamento evasivo, enfim, é uma deterioração completa da personalidade, né? São pessoas que têm essa característica, demandam um cuidado adicional no sentido de você se aproximar para poder tentar influenciar. E pessoas que fazem críticas rotineiramente. A crítica ela tem uma conotação profunda, né, de negatividade. Se você critica demais, né, nem sempre o outro vai estar receptivo, principalmente dependendo da forma como você vai colocar essa crítica para o outro. Ela pode ter até uma visão, um interesse, uma proposta de construção, né? De fazer com que você remodele o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar e de agir. Porém, quando você coloca demasiadamente pela configuração negativa, você, ao invés de aproximar, você faz o quê? Você distancia o outro. Enfim, tem que ser levado em consideração esses princípios das relações humanas. Agora, ações positivas, né? Ou seja, a aceitação, você aceita pontos de vista diferentes, você aceita quem pensa de maneira congruente à sua, você aceita uma maneira diferente de enxergar a vida, né? De apresentar outro caminho de solução. Você está aberto, inclusive, a remodelar a sua maneira de pensar, de viver, de enxergar. Enfim, você é uma pessoa flexível.
Né? Aprender a escutar é um princípio da relação humana que a gente fala muito, porém pouco pratica. Né? O que é escuta? Escuta é a evolução do ouvir. Né? Eu ouço você, mas não necessariamente eu te escuto. Né? Ouvir é escutar atentamente. Será que eu estou lidando dentro do meu ambiente de trabalho e nas minhas relações pessoais com pessoas que escutam ou que apenas ouvem? Não é verdade? Eu não tenho que ter um posicionamento para cada tipo de pessoa para poder definir qual vai ser o meu nível de aproximação e estratégia de persuasão? Paciência ela acaba convergindo com a questão da irritação. Né? Hoje é o tipo da habilidade emocional que a gente cada vez mais, principalmente dentro das organizações, nós somos provados a todo instante. Né? Você é levado ao ápice da tua irritação, da tua exacerbação emocional. Como é que você lida com tudo isso? Né? Como é que você vai influenciar uma pessoa que não quer se deixar influenciar, que enxerga a vida pela perspectiva mais nebulosa possível? Então, assim, esse tipo também de perfil é extremamente complicado, baseado nos fatores externos que acabam influenciando não só a minha personalidade, mas a minha maneira de pensar e de agir. A questão da empatia também, né, também como uma roupagem de princípio, né, de relação humana positiva, né, também é muito complicado você se colocar no lugar do outro. Por que é complicado? Porque falta disposição. Né? Falta humildade, falta desejo de perceber que o teu conhecimento é finito, que ele é passível de aperfeiçoamento constante, que você precisa se engrandecer intelectualmente, de você reconhecer a tua finitude, né? De reconhecer a tua, com bastante humildade intelectual, verificar que você, olha, eu preciso crescer, eu preciso me inebriar de um conhecimento fruto da nossa troca, desse intercâmbio. Reconhecer melhor, que você não tem essa proeminência toda em termos de conhecimento que você acha que tem. Né? Você começar a entender que, olha, as minhas verdades são mutáveis, as minhas verdades são passíveis de serem reconfiguradas. Isso é bom, que o ser humano que reconhece isso, ele cresce, né? Ele se desenvolve, ele se permite alcançar o rumo do progresso. Você não pode fixar a sua atuação num modelo mental retrógrado, arcaico, né? Anti-evolucionista. Por quê? Por que é anti-evolucionista? Porque eu não quero aceitar a opinião do outro. Então, se você não aceita a opinião do outro, você não se deixa influenciar nem positivamente. Concorda? Você precisa demonstrar também que é uma pessoa crível. O que é crível? Confiável. Não, nele eu posso confiar porque ele demonstra com ações contundentes de que é uma pessoa que realmente tem legitimidade, que vale a pena confiar, que eu sei que não vai me decepcionar. Ou seja, tudo isso também influencia no processo de persuasão. Né? Educação sempre. Nós comentávamos lá nos nossos encontros o quão é difícil estar caindo cada vez mais em desuso palavras extremamente mágicas, porém tão difícil de serem proferidas hoje. Vocês já ouviram falar no chamado bom dia? É difícil, né? Ninguém ouviu esse termo até hoje. Boa tarde, boa noite, né? Com licença, por favor, desculpa. Ninguém pede desculpa. Né? É o suprassumo da arrogância. Por que eu pedi desculpa? A falta de gratidão, já viram isso? Ou seja, são todas essas mazelas de cunho pessoal que você, como um influenciador, né, para desenvolver a tua melhor estratégia de persuasão, você tem que conhecer como cada um, pelo menos, configura, né, e age de acordo com o seu modelo mental, de acordo com a sua maneira de entender, de enxergar, de compreender a vida. E nós precisamos entender que nós não temos sempre a razão. Né? Não adianta você querer ficar batendo na tecla de algo que amanhã pode ser totalmente diferente. Então, assim, se abra ao novo, se abra uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de visão, que te leve ao progresso, que te leve à evolução, que faça realmente você poder compreender uma mesma situação por ângulos totalmente diferentes, de modo que isso te alavanque, né? Ou seja, cria uma grande catapulta para a tua vida profissional e pessoal. Quando você fala de influenciar pessoas, é imprescindível hoje você levar em consideração uma ferramenta chamada neurolinguística. Já ouviram falar nisso? Né? Ou seja, a ferramenta da neurolinguística é muito utilizada para profissionais que querem desenvolver a sua capacidade comunicacional
e também ter relacionamentos mais refinados com as pessoas. Não é aquele relacionamento, fala daí, eu escuto daqui, não precisa se aproximar, a gente conversa apenas por e-mail e ponto. Não, é aquele relacionamento. É igual o princípio do network, né? Você faz a amizade, porém você precisa desenvolver e cultivar a amizade, né? Para que amanhã você possa fazer uso benéfico daquela amizade a teu favor, né? É diferente de, eu tenho 1000 conexões no LinkedIn, quem são seus amigos dessas 1000 conexões? Não, ninguém. Então você não está fazendo networking, você não está desenvolvendo relacionamentos incrementais, você não está no curso de progresso que você imagina estar, concorda? Então, entendendo o que significa a decomposição da neurolinguística. O neuro significa que a neurociência avalia que nós reagimos conforme nós somos provocados, né? Conforme nós sentimos. Por exemplo, se você é vítima de uma injustiça no teu trabalho, como é que você reage? Vou nem te perguntar, tá, Tayana? Tainá, não é verdade? Eu vou reagir, poxa, obrigado, cara, você passou a perna em mim. Aquele projeto que era para eu apresentar, né, e levar os louros do resultado que eu entreguei, que eu fiz, você levou, né? Ou seja, eu só carreguei pedra. Te leva a um nível de irritabilidade, né, de inconformismo, de descontentamento, né? Ou seja, a neurociência diz que você reage conforme as situações vão se apresentando na tua vida, né? Conforme você sente o impacto daquela situação, você apresenta uma reação. A linguística é que você vai fazer uso da comunicação para poder, de fato, externar aquilo que você está sentindo, aquilo que está te incomodando, aquilo que em você é desconfortante. Então não tem jeito, você vai fazer uso da sua capacidade oratória, da sua eloquência, para poder externar isso. E tem que externar de maneira que os outros entendam e percebam o quão desconfortável está sendo aquela situação para você. E a programação é capacidade de ordenar tudo aquilo que você está sentindo, pensando e transformando em verbo para poder, ao expressar, se expressar de maneira coerente, se expressar de modo que o outro entenda, perceba como você está se sentindo, né? Perceba o quão aquilo está sendo incômodo para você. Algumas principais premissas da PNL, né? Padrões de comportamento. A PNL diz o seguinte, ó, todo comportamento ele é passível de mudança, né? Ele é passível de abandono. Você fala, pô, abandona o teu status quo, abandona aquela sua atuação que você acha que sempre fez certo na vida e sempre vai dar certo. Não, o time está ganhando, se mexe? Sim ou não? Sim, na verdade, para continuar ganhando. Por quê? Aí que entra a questão da PNL. Eu vou mudar o time conforme a circunstância do adversário, para eu poder continuar ganhando. Por quê? Nós não somos homogêneos, nós somos heterogêneos. Nós temos vicissitudes, particularidades de cada um, né? E a gente precisa entender que tudo é passível de mudança. E uma mudança que me leve ao progresso, me leve à ascensão, né? Que me leve a entender que se eu não mudo, eu vou estagnar. E estagnando, eu vou estar me autocerceando de poder progredir, poder de avançar. Então, os comportamentos, ele tem esse curso de mutação constante, ininterrupta. Ah, mas eu escuto muito isso. Ah, mas eu já estou velho, para que eu vou mudar? Daí, você está velho, você não morreu. Né? Se você não morreu, você ainda tem uma perspectiva de vida. Então faça, né, desse respiro, desse oxigênio de vida, desse dom que está sendo dado a você, os melhores anos da sua vida. Mude, se reconfigure, né, remodele e busque sempre algo que realmente te desafie, que te impulsione. A mudança depende de nós. Eu preciso querer, concorda, Alain? Né? Se eu não quero, a coisa não acontece, né? Fica só na esfera do pensamento, do devaneio, né? Fica só, eu acho que é bom, mas você não coloca energia, não coloca foco, não coloca vontade para poder acontecer. E o significado da nossa comunicação. Como eu estou comunicando a minha estratégia de persuasão? Será que está sendo uma estratégia de fato persuasiva? Será que eu estou conseguindo convencer o outro de que aquela mudança vai ser interessante para ele? Isso é persuasão, né? Fazer com que o outro entenda e perceba que se deixar influenciar por você, para ele vai ser benéfico. É diferente da manipulação, né? Que eu estou te induzindo, desqualificando a tua linha argumentativa, dialogal, né? Para provar para você que você está errado, mas na verdade eu quero que você entenda, né? Compre as minhas ideias
ideias, porque se você comprar as minhas ideias, os benefícios serão só meus. Né? Eu vou te manipular, eu vou te conduzir. E aqui ninguém é robô, aqui ninguém é joystick, aqui ninguém é marionete. Todos aqui têm uma grande capacidade cerebral, capacidade de pensamento, capacidade de definir o seu norte, o seu rumo, para saber onde quer e como vai fazer para chegar. E todo comportamento é útil. Quando eu falo de comportamento, é você se adaptar conforme a circunstância. Todo contexto vai levar você a um comportamento ideal, a um comportamento que seja o mais favorável para aquela circunstância que vai certamente te comprometer. Flexibilidade. Flexibilidade é a sua capacidade de camaleão. O que é camaleão? Né? Ou seja, está sempre gerando possibilidades, novas alternativas. Aquele que é preso demasiadamente na sua forma convicta de pensar, isso existe muito ainda na sociedade, ele não consegue perceber o quão nocivo esse tipo de estratégia está sendo. Né? É necessário você flexibilizar, é necessário você se abrir ao novo. É necessário você conversar, intercambiar. Aquele que você imagina e muitas vezes discrimina de maneira preconceituosa, achando que o meu nível intelectual é muito melhor do que o dele, bobagem. Eu já conversei com pessoas sem estudo, mas de uma sabedoria sem igual, uma sabedoria de vida, né? Ou seja, teve experiência vivencial. Isso de uma riqueza que banco escolar nenhum vai conseguir te proporcionar. Agora, você precisa ter a humildade, né, e a flexibilidade para reconhecer que o processo de aprendizado ele é contínuo e você pode se embriagar, né, se embebedar de várias fontes, desde aquele com maior nível intelectual possível ou até aquele que não tem estudo, né, nenhum, porém mas tem uma experiência de vida que é singular. Já ouviram falar também no rapport? Rapport é espelhamento, sintonia de pensamento. Se eu quero te influenciar, se eu quero te convencer de que a minha ideia é melhor para mim, e para você também, a gente precisa estabelecer essa hegemonia, essa sintonia de pensamento, né? Usando muito o comportamento empático, se colocando no lugar do outro. Deixa eu identificar como é que o Orlando pensa. Deixa eu me colocar na perspectiva de avaliação de pensamento dele, né? A partir disso, a gente vai conversar e tentar chegar num ponto de consenso, né? Eu não venho com verdades pré-concebidas. Orlando, faça isso, isso, isso e isso. Eu estou te respeitando? Estou te manipulando, né? A força, inclusive. Né? Eu não estou sendo intimista, fazendo com que você entenda que vai ser melhor para você. Eu estou sendo invasivo, intimidador. Você vai concordar comigo dessa forma? Não. Isso acontece nas organizações. Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou teu chefe, faça dessa maneira, não questiona. Você está aqui para executar, não está aqui para pensar. Veja, nós estamos na sociedade do conhecimento, 2018, já caminhando aí para 2019, aí já vai um exercício meu futurista, mas tem gente que ainda age dessa forma, né? E ter que lidar com um ser humano que pensa dessa maneira e acaba te corroendo intelectualmente, bastante difícil. E assim, modelar sempre pela excelência. Por que eu tenho que modelar sempre a excelência? Eu tenho que demonstrar isso da minha estratégia de persuasão para o outro. É identificar de que tudo pode ser melhorado. Né? Eu estava dando um treinamento um dia desse, eu fiquei assim, assustado, mas eu não poderia ser tão sincero, porque se eu sou sincero, eu nunca mais volto lá na empresa. Aí o rapaz veio falar assim para mim, professor, a gente aqui está falando aí de excelência, de flexibilidade, mas assim, a gente é bastante flexível aqui. Inclusive, nós somos flexíveis com quem não entrega, né? Nós somos flexíveis com quem é preguiçoso. Pô, aquilo começou a me dar um calafrio, né? Ou seja, não é isso que eu estou falando, é uma coisa totalmente diferente. Eu falei, contra a questão da preguiça, do comodismo que a gente falou, da falta de força de vontade, né, de não querer acreditar em si mesmo, isso é decisão pessoal, não é verdade? Você quer ser preguiçoso, você quer adotar o comportamento comodista, você não quer evoluir. Agora, eu, na qualidade de gestor, não posso ser condescendente com esse tipo de comportamento. Concorda ou não? Né? Eu quero te levar, te persuadir, apontar para você o melhor caminho que vai te levar à tua evolução, à tua ascensão, ao teu progresso como pessoa. Não é só aqui para a empresa, não. Né? É como pessoa, de um modo geral, você amplificar a tua visão de mundo, inclusive. Agora, você quer permanecer no teu status quo, de quem é a decisão? É sua, na verdade é nossa. Eu não quero. Por mais que você fale, eu até acho que é bom, mas não vou fazer.
Então, uma opção, pessoal. Eu não quero colocar energia. Então, não tem estratégia de convencimento, né, com o maior nível de eficácia que seja, que consegue desvencilhar, né, quem não quer, de fato, remodelar a sua maneira de pensar e de agir. Alguns benefícios da arte de influenciar pessoas. Você cria sobre si uma confiança imediata. Concorda ou não com isso? Não é verdade? Não, pô, o Miguel, ele sempre se aproxima de mim, ele tem sempre uma argumentação muito boa, ele tem sempre uma argumentação estruturada, ele vem sempre baseado em fatos e dados, é uma pessoa crível, é uma pessoa que tem princípios de relações humanas positivos, está sempre procurando se esmerar. Eu não vou me deixar convencer por uma pessoa com um perfil desse. É sinal de engrandecimento, inclusive. Então, assim, você cria uma confiança imediata em si mesmo, né? Você leva os outros a entrar logo em ação, né? Quando você tem essa capacidade muito forte, né, de persuadir, de fazer com que o outro entenda que, olha, vem comigo que você vai ficar bem, vem comigo, mas eu estou te mostrando, não estou falando para você aleatoriamente para você vir concordar comigo, não. Eu estou te mostrando, através da minha força dialogal, de que é importante, de que vai ser bom para você, inclusive. Eu não quero simplesmente a sua adesão aleatória, não. Eu estou te mostrando que isso pode fazer a diferença na tua vida, né? Eu estou dando a você argumentos mais do que consistentes para você poder enxergar a tua vida, a tua maneira de agir, de pensar, de executar de uma maneira totalmente diferente, uma maneira positiva, uma maneira que realmente vai te levar ao progresso. Então, assim, você executa com isso a tua capacidade de quê? Mobilização. Mobilizar a massa. Líder, toda pessoa que exerce o cargo de liderança precisa saber mobilizar seu corpo de funcionários, concorda? Né? Se eu não tenho essa capacidade de mobilizar, de fazer o outro se doar por mim, pela empresa e pela equipe, não adianta, cara. Vai trabalhar como grupo. Grupo é bando de pessoas trabalhando aleatoriamente de maneira dispersa. Não necessariamente estão trabalhando ali, ó, com comunhão de esforços, comunhão de objetivos, né? Um faz pelo outro, porque acredita, sabe no quê? No chamado propósito. A gente está aqui para poder superar e suportar uns aos outros, né? Se você está naquele teu momento de letargia, não tem problema não. A gente está aqui para poder se ajudar. Hoje fala-se muito em gestão de equipe, mas pouco se pratica, né? O que se vê imperando nas organizações é o chamado individualismo, um egocentrismo cada vez mais magnânimo. Então, assim, quando você exerce essa capacidade de mobilizar os outros, né, fruto da tua força argumentativa, da tua força de persuasão, quer dizer que você está crescendo. Leva os outros a aceitar o seu ponto de vista, né? Uma coisa vai convergindo ali com a outra. O outro se mobiliza porque acredita naquilo que você fala. E você fala com proeminência, fala com propriedade, fala com conhecimento de causa. Você não vai aderir ao pensamento desse que está te conduzindo? Está te conduzindo ao êxito, não está te conduzindo à estagnação. Ele não está te manipulando, está te persuadindo. Então se deixe convencer. Isso é ótimo, né? Acelera o seu sucesso, né, nos negócios, concorda? Né? Nos negócios, você como um gestor, você dentro de uma entrevista de emprego, um processo seletivo, nada contra os introspectivos, mas não tem jeito, eu quero dar uma notícia para vocês. Ou a gente desenvolve e pratica a nossa capacidade de eloquência, né, de convencimento, né, de mostrar para o outro que eu sei fazer e que eu sou a melhor solução, ou do contrário, eu vou ficar à margem. Alguém tem dúvida disso? Sim, esse silêncio sepulcral é o quê? Não é verdade? Na verdade, é o tipo da coisa que tem que me mobilizar, tem que me gerar uma inquietude interna de que não é uma mazela, mas é algo que eu tenho que aperfeiçoar. E se o outro está apontando para mim de uma maneira construtiva de que esse aperfeiçoamento é mais do que necessário, eu tenho que me abrir. Né, me abrir no sentido de melhorar. Né? Não, isso é ponto... não digo nem ponto fraco, né? Porque os RHs agora eles têm essa visão. É ponto de aperfeiçoamento. É ponto fraco mesmo. Né? Faz uma análise SWOT da tua vida, tu vai fazer ponto de aperfeiçoamento. Não, é fraco. É só ruim nisso. Não, porque ninguém gosta de contar derrota, né? Não, isso aí é um ponto quase bom. Pô. É igual inglês, né? Tu fala inglês? Fala, é razoável para péssimo. Mas você tá botando no currículo. Né? Tá valendo. Então, assim, melhora os seus relacionamentos quando você consegue persuadir mais? O que você acha, Renê? Lógico, né? Relacionamento com qualidade. Não é qualquer relacionamento, não é relacionamento de conexões, é fruto de rede social, não. É relacionamento que você faz, que você investe, que você cultiva, que você desenvolve. Né? É aquele relacionamento que quando você precisar pode sim gerar uma contrapartida, né? Pode gerar um benefício para você. Opa, tô parado, tô desempregado, você pode me ajudar? Claro que eu vou te ajudar, é obrigação minha, obrigação moral, inclusive. Porque você se tornou um amigo. A gente desenvolveu relacionamento, tá claro isso?
né? Agora, não adianta, né? Perder o emprego, aí sim que você vai correr atrás. Não, não é por aí, né? Cabe uma reflexão de entender que a minha postura, o meu posicionamento não é o ideal. Então, assim, melhora a qualidade dos seus relacionamentos quando você desenvolve essa capacidade de persuadir o outro e você também se deixa, né? Ou seja, ser conduzido. Também para ser bem sucedido em negociações, alguém tem dúvida disso? Vai para uma negociação, você tem que montar o teu planejamento, a tua estratégia de argumentação, a tua estratégia de abordagem, né? E se você consegue convencer com algo que é sólido, com algo que é proeminente, o outro, de maneira inteligente, não tem jeito. Não é sinal de fraqueza, vejam, não é sinal de fraqueza você dar um passo atrás do teu ponto de vista e concordar com o outro que é melhor do que o seu. Concorda? Não, o meu pode até ser bom, mas o do Alan, analisando friamente, é muito melhor do que o meu. Então, por que não aderir o dele? Né? Não vou aderir porque eu sou gerente, ele é analista. É o ego, é o egocentrismo, né? Ou seja, são as misérias humanas sendo colocadas contra o progresso. Né? Você se torna referência, não é verdade? Você se torna referência. Você consegue convencer o outro, né, por A mais B, mas esse A mais B tem consistência, tem alicerce, você sabe o que está falando, você já se tornou uma pessoa confiável, você já se tornou uma grande referência no assunto, propriedade, o cara que tem proeminência daquilo que fala, daquilo que faz. Né? E isso é importante também, não é só falar, é agir tal como você... anda proferindo, anda verbalizando. Então as pessoas já começam a te enxergar, não, essa é a referência a ser seguida. Essa pessoa sabe o que fala, sabe o que faz. Não, ela tem atitudes que são ilibadas. O que são atitudes ilibadas? Atitudes que eu quero ter para mim. Né? Não é vergonha nenhuma e tampouco é a chamada inveja branca. Né? Ou seja, é como ele é versus o que eu posso extrair do comportamento dele e internalizar no meu, para eu me tornar uma pessoa melhor. Dentro do ambiente de trabalho, às vezes você não é promovido, você fica reclamando, nossa, aí xinga o chefe de tudo quanto é palavrão, mas esquece de fazer uma reflexão. Poxa, o que o meu colega tem que eu não tenho? O que ele apresentou que o levou a lograr êxito nessa posição e eu ainda não? Essa é a atitude mais madura, essa é a atitude que te leva a um engrandecimento, é uma atitude nobre, é uma atitude de reconhecimento das suas próprias finitudes, né? Daquilo que você ainda tem para poder aperfeiçoar. E o que eu posso enxergar nele, das características dele, para poder adaptar e moldar as minhas? Porque ele conseguiu apresentar características que são distintivas. Né? Deixa eu me persuadir, né, pela maneira de se comportar dele. Não precisa falar nada para mim, mas a maneira como ele age, através do exemplo dele, um exemplo forte, um exemplo contundente, já é o referencial que eu preciso para poder remodelar, né, e progredir com as minhas ações. E, lógico, né, vencer a concorrência. Né? Mas, assim, muito cuidado. Não adianta ter uma ótima estratégia de convencimento, uma ótima estratégia argumentativa, né? Mas se você não tem consistência de ações. Concorda, Miguel? O que eu quero dizer com isso? Falando num linguajar bem coloquial. Eu falo, e só falo. Né? Fazer, ninguém faz, não faço. Na hora de fazer, não tem concretude. Né? Não tem firmeza, né? O verbo não se materializa, entendeu o que eu falo? Né? Ou seja, o meu discurso precisa estar genuinamente ligado com a minha ação. Senão, ao invés de me tornar uma pessoa crível, esse tipo de comportamento me descredibiliza. Tá claro isso, gente? Né? E aí o que acontece? Eu até posso vencer os meus concorrentes. Aquele meu colega que está disputando uma posição comigo, é aquela empresa que está disputando comigo uma determinada conta num cliente forte. Ok, você até vence, mas será que você vai convencer de modo a sedimentar a sua posição naquele ciclo? Ou você vai conquistar e mais nada? Né? Não adianta só conquistar, você tem que manter, fazer com que aquilo se torne perpétuo. Né? E a tua estratégia de convencimento, ele passa pela prática, passa pela materialidade do verbo. O que é a materialidade do verbo? Eu falo e pratico. Né? Não tem, desculpa o termo, não tem conversa fiada. Né? Tem compromisso. Se eu errei, eu vou lá e corrijo. Né? Se eu errei, eu tenho o compromisso de ir lá envidar esforços para poder minimizar, pelo menos, o dano que eu te causei. Não é simplesmente errei e isso aí que vocês pensaram mesmo. O ponto de partida para você se tornar persuasivo. A base de tudo é o conhecimento, não é verdade? Ou seja, como é que eu vou te convencer se eu não falo? E para eu poder falar, eu tenho que saber o que falar e ter o que falar. Eu preciso ter um repositório de conhecimentos que esteja cada vez mais dilatado, né? Claro que ser gordo não é bom, né? Mas eu digo assim,
Né? Eu tenho que também dilatar, assim como eu dilato a barriga e os demais, eu tenho que dilatar o cérebro, né? De muito conhecimento. Né? Aquele cérebro onde eu consigo permear com desenvoltura e versatilidade em qualquer assunto. Isso é que vai me nutrir de conhecimento. Isso é que vai me tornar uma referência. Isso é que vai me fazer com que as pessoas me respeitem, me consultem e se deixem convencer pelas minhas argumentações. Concorda ou não com isso? Sim ou não? Na verdade, obrigado aí pelo sim, não foi nem um pouco instrumento de pressão, vocês responderam espontaneamente. Né? Confiança. Né? Confiança, quando eu digo confiança, é você. Né? Você confia em si mesmo? Como é que você vai convencer o outro se você não confia em si mesmo? Na verdade, você vai conseguir estabelecer uma consistência de argumentação de modo que você se sinta persuadido pelo que eu estou falando. Não. Aquele cara que tem confiança, né, que se torna persuasivo tendo como alicerce o conhecimento, né, ele tem uma confiança que é sem igual, é sobrenatural, né, é firme, chega a beirar a arrogância, mas não é arrogância, né, porque ele tem tanta firmeza naquilo que ele está falando. Por quê? Porque ele estudou, ele se debruçou no assunto, ele foi buscar, né, ele derivou os assuntos, ele fez correlações aos assuntos, ou seja, ele é proeminente naquilo que ele fala, né, então sabe o que está falando, né, conseguiu construir sobre si uma redoma de conhecimento, um repositório sem igual, consegue permear em qualquer situação de assunto com a mesma desenvoltura. Você não vai se deixar levar por alguém que está te conduzindo intelectualmente dessa forma? Sim ou não? Né? Sabe o que está falando? É diferente de palavras evasivas. Já ouviram falar no Rolando Lero? Fala, o nível de prolixidade sem igual. Você se deixa levar por um Rolando Lero? Por um prolixo? Sim ou não? Não, vocês estão falando bastante espontâneo, mas eu vou continuar puxando a língua, não tem problema, não. Então, assim, confiança em si mesmo. Tem gente que postula muito uma determinada posição. Ah, ok, vai lá agora. Você não queria aquele desafio? Vai lá. Aí, não, mas não era bem assim. Não, como não é assim? Você já não adquiriu conhecimento? Você já não vinha postulando? Então, eu estou te dando a oportunidade. Vai lá e mostra que realmente você é distintivo. Vai lá e mostra por que você deve ser o eleito para poder capitanear esse desafio. Então, assim, eu tenho que pensar numa visão de sempre me tirar da zona de conforto. Ah, eu tenho medo de falar em público. Vai lá na frente, filho, não tem jeito. Né? O frio na barriga vai acontecer sem sombra de dúvida. Mas como é que você vai quebrar essa barreira? Como é que você vai quebrar esse desafio se você não se submete ao tal desafio? Não é verdade? O que você acha, Alain? Tem que praticar, não é verdade? Não é? Tem que praticar, tem que submeter ao experimento. Aquilo que realmente te incomoda é o que vai te fazer crescer. Porque tem gente que acha o seguinte, olha, pô, tá aqui na minha zona de domínio, o tipo, tá tranquilo, tá dominado. Eu gosto de ver esse palavreado sem igual. Tá tranquilo, tá dominado. Sim, tá tranquilo, tá dominado. Amanhã tu é demitido. E aí? Ah, não, tá tranquilo, tava dominado naquela empresa. Agora, se coloque, né, numa situação onde você fique desconfortável. Né? Nada melhor do que pegar um trabalho onde você nunca viu na vida e você vai precisar colocar ali tua capacidade cerebral para poder desenvolver e ter a mesma dominância do outro. Isso é que te faz crescer. Né? Isso é se permitir ao ganho potencializado de conhecimento. Isso é que vai realmente fazer você atingir o estágio de evolução constante. Né? Credibilidade. O cara que é persuasivo, ele tem credibilidade junto às pessoas. Sim ou não? O que você acha, Carla? Né? Conquistou credibilidade. Oi? Crível, isso, fez por onde ter credibilidade. Não é uma credibilidade que ele acha que tem, não, eu acho. Não, uma coisa é como você se enxerga, outra coisa é como as pessoas estão te enxergando. Né? As tuas atitudes, né? A maneira como você se comporta, a maneira como você fala, a maneira como você age. Olha, tem muito charlatão no mercado. Né? Ou seja, muita gente falando coisas assim absurdas com baixíssimo potencial de concretude. Então a gente precisa também ter esse filtro seletivo para poder se desvencilhar. Isso aqui é conversa fiada, isso aqui vale a pena eu me deixar convencer, isso aqui é interessante, mas você só consegue ter essa seleção, né, se você tem conhecimento, porque senão você se deixa sem querer se manipular. Concorda? Né? Por exemplo, eu não vou entrar em nenhuma esfera partidária aqui, mas você vê, todo mundo reclama do país, mas na hora de votar, vota no mesmo. Não é verdade? Está sendo manipulado. Não, invista na educação, que esse é o caminho. Esse é o caminho que vai te dar desenvoltura intelectual, que vai te dar amplificação de visão para poder enxergar as aberrações e tomar as decisões mais acertadas e assertivas para a tua vida. Né? Não se deixar manipular. Se deixa persuadir.
Se deixa persuadir. Se tem uma proposta condizente, se é algo que você identifica que vai te fazer crescer, é algo que realmente você nunca viu e vê pertinência, ou seja, aquilo que vai te fortalecer, ótimo. Se deixe levar. Isso é ótimo. Isso é sinal, como eu falei, de engrandecimento. Agora, para você conseguir diferenciar o que é manipulação e o que é persuasão, e a gente já sabe que persuasão é benefício para mim, né, e manipulação é benefício para o outro, é me usar para beneficiar o outro. Então, se eu tenho conhecimento, eu consigo discernir. Do contrário, eu vou ser marionete, eu vou ser massa de manobra. E, persistência, né, aquele dito popular, né, que fala o seguinte, eu sou brasileiro, não desisto nunca, é uma grande verdade, né? O cara que tem capacidade de persuasão desenvolvida, né, ele não desiste diante das vicissitudes da vida. Lembra que a gente falou da resiliência e plasticidade? É exatamente esse aspecto. Resiliência, né, no sentido de suportar as dificuldades e continuar acreditando em si mesmo para dar a guinada na tua vida, na tua história, né, rumo ao alcance dos teus objetivos. Então, desistir jamais, persistência sempre. Mas é uma persistência que ela precisa ter um alicerce forte, concorda? Persistência que está calcada no conhecimento. Eu acredito, cara. Eu estou desempregado há 8 meses, uma suposição. Mas eu acredito em mim, né? Eu acredito que eu estou buscando ininterruptamente o conhecimento, o engrandecimento intelectual. Eu estou investindo, né, na minha teia de relacionamentos produtivos, né? Eu sei que eu sou uma pessoa crível, uma pessoa que consegue reverberar, né, qualidades de confiança para aqueles que se relacionam comigo, me enxergam como alguém que tem um comportamento ético e ilibado, né? Sou uma pessoa de fácil relacionamento. Então, cara, você está no caminho certo, é só persistir. Mas não chega, mas vai chegar. Sabe por quê? O teu caminho é diferente lá do Papai do Céu. Então, não posso parar. Se eu parar, já era. Parar é prostração. Parar é baixa resiliência. Parar é comportamento de quem não tem a persuasão. Né? Parar é assumir o fracasso. E aqui ninguém é fracassado. Né? Tudo é a maneira como eu enxergo a situação difícil da vida, que está te provando, né? Que está realmente te colocando numa situação de quase prostração, mas é quase, né? Quase. Sabe por quê? Porque você tem a capacidade de dar uma reviravolta sem igual. Você está buscando conhecimento. Se está no caminho certo, só falta aquela energia que te impulsiona de não fazer desistir. E o persuasivo se convence disso. Né? Eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou fazendo as coisas de maneira alinhada com os melhores preceitos que estão sendo reproduzidos no mercado. Então não tem por que eu não acreditar que eu vou ficar nessa estagnação de maneira perpétua. Em algum momento a coisa vai acontecer. Algumas armas da persuasão. Reciprocidade. Por que reciprocidade é uma arma de convencimento? As pessoas já têm estudos da neurociência que ratificam isso. Por isso que a persuasão é algo que é científico, não é algo apenas fruto de imaginação de alguns. A reciprocidade quer dizer mais ou menos o seguinte: o ser humano ele tem uma tendência de que, poxa, se o Gilson me fez alguma coisa de bom para mim, cria o compromisso pessoal em mim de em algum momento retribuir. Sem querer, ele me ajudando, ele está gerando crédito comigo. E esse crédito se chama reciprocidade. Quando ele precisar, como eu falei para vocês no início, é obrigação. Eu vou me sentir pressionado pela minha própria consciência de ir lá retribuir aquele que em algum momento fez algo por mim. Concordo? É uma arma de persuasão. É tudo muito implícito, está sempre no subconsciente. Mas é o tipo da coisa, o Miguel te ajudou, filhão. Agora ele está precisando de você. Né? Ou seja, a vida é uma roda gigante, girou, tá ruim para ele agora, você tá lá em cima. Quando você estava lá embaixo, ele foi e te apoiou. Vai lá e ajuda. Não precisa pedir, não precisa verbalizar. Né? O código ele é implícito, porém muito forte, muito contundente. Né? Coerência naquilo que fala, naquilo que faz. Né? Você pega alguém que, poxa, você vai comprar um carro, pega um vendedor que ele te explica tecnicamente, esmiuça tudo aquilo que você espera e quer, até mais daquilo que você imaginava. Ou seja, ele está falando com coerência, com propriedade. Concorda, Alain? A tendência é que você se deixe persuadir por ele. Concorda? Sim ou não? Pô, fala aí, pô. Quebra esse galho aí para mim. Né? Coerência, né? Você tem essa característica e usa muito bem essa arma de persuasão. Agora, vejam, nesse exemplo que eu acabei de citar para você, você só vai conseguir me convencer via coerência se você tiver muito conhecimento, concorda?
Se eu não tenho conhecimento, não adianta. Eu vou falar, você vai ver, não, é evasivo. Né? Não tem comunicação das ideias, né? Não tem congruência do primeiro exemplo que ele deu com o último. Não tem, tá solto, tá aleatório. Então, não conseguiu me convencer. Agora, quando fala com firmeza, quando firmeza é sinônimo de assertividade, é nesse aspecto. Não, conseguiu me convencer sim. O que ele falou, eu vi todo o sentido e toda a pertinência. Então, é uma arma da persuasão. Você não precisa dizer, compra comigo. Você me leva a comprar com você. É uma estratégia de marketing implícita também. Aprovação social. Aprovação social também é uma arma da persuasão, que quer dizer o seguinte, a gente tem um comportamento meio Maria vai com as outras, né? Se você, por exemplo, você vai para um hotel, aí vai se hospedar, certo? Se tem lá uma mensagenzinha dizendo o seguinte, olha, 90% das pessoas que aqui se hospedam, né, fazem reutilização das toalhas. Não é uma estratégia de persuasão implícita? Veja, você não tem a tendência de acompanhar o outro? Se você não fizer parte desses 90%, você vai sair fora, né? Você vai ficar à margem do que as pessoas fazem de positivo, que é o reuso, né? Ou seja, se todo mundo faz e é um benefício que eu consigo perceber, isso já tem a aprovação, já tem a ratificação social. Então também é uma armadilha de persuasão. Diferente do hotel chegar e virar para você e falar o seguinte, olha, reutilize a toalha. Você ia reutilizar? Lógico que não. Tem que ter uma persuasão, tem que ter uma capacidade de convencimento. E a capacidade de conhecimento é como nesse aspecto que eu acabei de dizer, né, a mensagem muito suave, muito subliminar. Quer dizer o seguinte, 90% reutiliza. Você vai querer ficar de fora? Né? Você vai querer ser o número, a margem, aleatório? Claro que não. Se todo mundo faz, eu quero fazer também. Porque eu vejo benefício nisso, eu vejo coerência. Afinidade é na questão do carisma. O carisma no exercício, por exemplo, da liderança garante efetividade? Sim ou não? Carisma garante efetividade? Eu diria a vocês que... Hã? Isso. Eu diria a você o seguinte, Gilson. Facilita bastante. Né? Abre muitas portas. Mas voltando à questão do comodismo, né? Se você investe no carisma, mas você não tem exemplos concretos em ações, fica difícil acreditar, fica difícil persuadir. Mas, sem sombra de dúvida, que abre portas. Né? Um sorriso no rosto, um aperto de mão, um bom dia. Né? As chamadas palavras mágicas, né? A questão do acolhimento. Né? Você ser uma pessoa de sorriso fácil, agradável, mas também ser uma pessoa compromissada com o teu trabalho. Não adianta ser só aquele que ri, abraça, brinca, o simpáticozinho, né? O diminutivo ficou até estranho, mas tudo bem, o simpático, mas... não faz nada, né? Muita palavra, muita pompa, né? Muito blá blá blá, muito lero-lero, mas ação prática que realmente vá solidificar você como exemplo a ser seguido, nenhum. Diga, Ju. Para ser carismático, ele tem que ir junto, ele tem que fazer junto com o isso. São providências concomitantes, simultâneas. Né? Vai lá, todo mundo trabalhar final de semana. Galera, aí você vai, anima todo mundo, mas, pessoal, tô na praia, aquele abraço, pode me ligar. Porra, meu irmão, não tem boba, né, filho? Calorzão desse aí, né, você tem que estar junto. Né? Ou seja, você pode ter o carisma, mas o carisma, ele prescinde também um comportamento hands-on. O que é um comportamento hands-on? Mão na massa. A galera tá pegando pesado, você tem que pegar também. Que é isso que vai fazer o que a gente falou, né, num dos slides anteriores, fazer você se tornar uma pessoa crível, né, fazer você se revestir de credibilidade. Pô, é o melhor dos mundos, é o grande composto. Né? O cara é carismático, é pacificador, gera um clima organizacional muito bom, pô, ainda chega juntinho com a equipe no trabalho, é o melhor dos mundos. Agora, fala, né? Brinca, né? Dá aquele gestor de pessoa na veia, mas na hora realmente de pegar no pesado e corre, isso não acontece, isso não tem efetividade. Então, assim, a afinidade, ela vem também com a sua capacidade de se comprometer e executar. Né? A autoridade, né? Por exemplo, você vai vender um produto ou um serviço, você põe um especialista para falar. Concorda que muda a configuração? Você não está botando qualquer um. Né? Eu vou vender serviços de gestão.
Aí você põe lá um especialista de mercado, um cara que estudou em Harvard, conhece muito do assunto, ele vai falar, não tá jogando, né, uma estratégia de persuasão forte, né, baseada na autoridade. Quem está dizendo para você que é bom não é o fulaninho da esquina, é alguém que detém um conhecimento aprofundado do assunto, né? É alguém que tem autoridade para isso, né? Isso credibiliza a proposta de valor que ele está fazendo, o oferecimento. A questão da escassez também ainda é muito utilizado, só que dentro da área de vendas também, mas às vezes de maneira muito inconsistente, é você pegar pela escassez no sentido, olha, vai faltar esse produto, se você não comprar já era, hein? Vai aumentar muito amanhã. Aí o consumidor que tem aquele ímpeto de querer comprar, aquelas pessoas que não conseguem, né, discernir a necessidade da efetiva, a efetiva necessidade daquilo que é simplesmente um glamour, um luxo, algo que pode ser devidamente prolongado, postergado, você vai lá e compra aquilo. Porque alguém veio com uma mensagem de escassez dizendo para você que ia faltar. Não vai faltar nada, né? Talvez aquela... É igual promoção de mercado. Outro dia eu estava no mercado, pô, promoção da lata de cerveja. Na hora o olho brilhou, né? Então eu falei, porra. Aí eu falei, porra, vou lá agora. Aí eu pensando assim, cara, vou fazer um experimento comigo mesmo. Não vou me deixar levar por essa estratégia de persuasão chamada escassez, não. Vamos ver daqui a 2 dias se realmente a promoção vai acabar. Não, daqui a 2 dias eu voltei no mercado e a promoção continuava. Então o que acontece? É um instrumento de pressão, né, baseado na escassez, que joga para o público, não, se não tiver, eu vou pagar mais caro. Aí vai lá e compra, né? E muitas vezes desnecessariamente. O elogio também é uma arma de persuasão poderosa. As pessoas também adoram ver o seu ego massageado, né? Quem não gosta de ganhar um elogio? Ah, não, eu prefiro ser criticado diariamente. Então morre. Faz o menor sentido estar aqui, autoflagelo, cara. Quem não gosta de elogio? Não gosta de elogio? Não gosta, Gilson? Na verdade, todo mundo gosta de elogio, principalmente se você fez um bom trabalho, fez uma boa entrega, realizou alguma coisa benéfica, né, para si e para o outro. Então, isso aproxima. Tem muitas lideranças que não fazem uso dessa arma da persuasão. Bom, o cara fez um excelente trabalho. Não, uma coisa é desdobrada da outra. Não adianta eu te elogiar, né, você continua entregando bons trabalhos e eu continuo dando tapinha nas tuas costas. Tem que ter o reconhecimento, né? Na hora que a pouco você vai falar, pô, legal, cara, tapinha não paga a minha conta. É uma grande verdade. Na verdade, falou disso, não foi? Não, elogio. Não, legal. Ótimo trabalho, Alan. Aí você entrega mais 1 milhão de save. Alan, obrigado. Alan, bacana, Alan. Tá no caminho certo, cara. Tá pagando a tua conta? Que Casa Bahia, né? Ricardo Eletra. Não vai pagar, filho. Então, assim, a relação é de troca, né? De contrapartida. Né? Então, elogia, aí vem. O desdobramento é realmente a compensação. Fuja dos títulos enganosos, né? Você quer persuadir os outros? Tem gente que... Eu já vi muitos líderes se posicionarem dessa forma, né? Principalmente quando recebe a equipe pela primeira vez, ele não conhece a equipe, ele tem que se apresentar, obviamente. Ele, ao invés de apresentar a trajetória dele de maneira consistente, porém humilde, né? Num grande bate-papo, ele fica só falando dos títulos, das condecorações dele, né? Ou seja, tudo que ele tem, né? Eu tenho um diploma, não sei onde. E aí, cara? E aí, você vai conseguir aproximar as pessoas dessa forma? Pelo contrário, vai passar a imagem da arrogância, né? Cria barreira, não é verdade? E quando você está assumindo e está se posicionando diante da tua equipe pela primeira vez, é muito mais escuta e menos fala. Não é verdade? Né? Eu vou conseguir te persuadir, fazer com que você siga o meu ponto de vista, se você desenvolve essa capacidade de observação, de querer escutar, né? Muito mais pelo exemplo e menos pelo verbo, né? Porque às vezes a verborragia, ela, sei lá, provoca uma diarreia cerebral sem igual, aí você já começa a falar um monte. Então, assim, é controlar, porque às vezes quem fala demais, eu costumo dizer que dá bom dia a cavalo. Então, assim, controla. Quem fala demais acaba deixando de ser ouvido. Então, é saber o time da colocação para não deturpar a sua própria imagem, né? Ou seja, você se basear apenas nos teus lastros de título, daquilo que você conquistou em algum dia, não é suficiente. Foi o que o René falou. Ao invés de aproximar, vai atrapalhar. Pô, o cara é petulante, né? Vem aqui só mostrar o que ele tem. Não, a gente está aqui precisando de alguém que nos apoie, que nos dê sustentação, que realmente pegue pesado conosco. Não quero ninguém aqui cheio de título. Tá claro isso? Né? É o tipo da coisa que não... Dê sempre os créditos.
Mas isso é uma forma também indireta de fazer o elogio. E não é nem um elogio, né? É um sentimento de justiça prevalecendo na situação. Se você fez, por que não dar o crédito para o outro? Né? Por que somente querer ressoar sobre você o trabalho alheio? Né? Como é que você vai conseguir persuadir, convencer a pessoa em outras oportunidades se você não consegue demonstrar claramente que você é uma pessoa justa, honesta com os outros e consigo mesmo? Né? Isso pelo menos deveria pesar na consciência. Não fui eu que fiz, cabe a mim catapultar aquele que realmente foi o capitaneador, né? O líder daquela situação. Então, quando você leva os créditos para você e abafa, minimiza, né, o potencial da entrega do teu liderado, isso, ao invés de ser uma arma de persuasão, fica claro que você foi manipulador. E ninguém gosta de se sentir manipulado. Né? Você quer colaborar e você quer ter a contrapartida, você quer ter o reconhecimento, você quer ter o elogio. Então, assim, quer ganhar, né, a confiança das pessoas, dê sempre os créditos. Bom humor também ajuda demais, né? Aquela pessoa que é muito eficiente, porém é muito sisuda, não dá um sorriso, não é contemplativo, né? não é de muito afago. Não, você não precisa ser extremamente simpático, mas educado, cordial, elegante. Isso é necessário. Isso aproxima as pessoas, isso te credibiliza, né? Ajuda a economizar dinheiro, deve ser a melhor forma possível, né? Ou seja, no país onde nós temos aí grande dificuldade impulsionada por repiques inflacionários constantes, uma economia cambaleante, se eu tenho alguém que, pelo conhecimento técnico que ela possui num determinado assunto, ela me ajuda a ter um comportamento nas minhas finanças pessoais de modo que eu consiga controlar melhor os meus gastos e sanear as minhas contas, esse é alguém que eu vou me deixar persuadir muito facilmente. Então é uma arma forte. Sempre sendo compreensivo, é muito fácil criticar, é muito fácil apontar o erro, é muito fácil falar que você está errado, né? Tem uma coisa que pulsa por dentro, é o chamado "eu te falei". Já ouviu isso? A pessoa deixa acontecer, eu ia falando agora, mas acabei me controlando no ato, deixa acontecer o problema. Miguel, lembra daquele dia, né? Em 7 de maio de 1944, às 17h20, eu te falei isso. Né? Vai lá na riqueza do detalhe, não para ajudar, mas para espizinhar. Esse é o comportamento que vai gerar ressonância, né? Que vai gerar persuasão? Obviamente que não. Claro, eu não estou dizendo aqui para você ser benevolente e condescendente com tudo, mas a capacidade de compreensão é mais do que necessária. Até porque em algum momento você vai precisar disso. Todo mundo vai errar. Né? Construa relações que sejam sinceras, que sejam harmoniosas, que sejam contemplativas. Né? Aprenda a ouvir e considerar a opinião do outro. Isso é importante, Gilson. Não é verdade? Ouve, mas não é ouvir, é uma escuta ativa, atenta, né? Percebendo, dando atenção. Não é aquela dar aquele ouvido abstrato, né? Ouvido de mercador, você está falando, Não, você não está dando atenção nenhuma, você está dando ali a tua onipresença, mas você não presta atenção naquilo que está sendo falado. Logo você não vai compreender, não vai remodelar e não vai entender o ponto de vista, o universo do outro. Esse aqui, né? É verdade. Tem que considerar, né? É sinal de grandeza, é sinal de que perceber que, olha, se eu concordar com o meu funcionário, até porque nós somos uma equipe, não é verdade? Né? Eu só estou numa posição, por força da estrutura organizacional, acima de você. Mas a gente está aqui para poder colaborar uns com os outros. Evita ficar criticando a toda hora, né? Ou seja, tem gente que adora criticar, mas, como eu falei, a crítica, principalmente demasiada, né, e sem o tom adequado, ela perde valor, ela perde a sua essência. Por mais certo que você esteja, o tom ele pode ir contra a tua estratégia de persuasão. Né? Ou seja, então não critique, evite criticar, aponte o erro do outro de uma maneira mais inteligente, para que ele perceba que está errando. Né? Não condene, é muito fácil condenar, já sabe, né? A próxima... Né? Tem gente que adora isso, né? Quer conhecer, eu falo isso há anos, né, em aulas, e cada vez mais isso vem à memória porque fica muito presente. Né? Quer conhecer o ser humano, faz o que, gente? Dá poder a ele, não é verdade? Ou seja, dá poder ao ser humano. Aí quer condenar, quer criticar, quer apontar falha, quer se achar o soberano, o supremo. Não. Calça a sandalinha da humildade, né? Não se queixe constantemente, é desagradável, né? Você
ficar de lamúria, né? Ficar reclamando da vida o tempo todo. Aí é uma autorreflexão de você começar a pensar o seguinte: o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Né? Ficar reclamando a todo instante não vai fazer você encontrar um novo, né, um diferente patamar de vida. Né? Demonstre interesse genuíno pelas pessoas. Né? Aquele interesse que você consiga enxergar a alma daquele que está querendo te dizer alguma coisa. Né? Para você realmente poder ajudar. Você só consegue ajudar se você estudar, entender e compreender o que o outro está tentando te transmitir. Do contrário, é uma atenção que é uma atenção abstrata. Né? E desperte no outro o desejo de agir. A gente falava, né? Ou seja, alguém se motiva? Alguém é motivado por alguém aqui? Sim ou não? Sim. Vocês são motivados? Sério mesmo? Teu líder te motiva? Isso. O líder vai lá, ó, Alan, tô te motivando, hein? Né? Miguel, vamos lá, cara. Inspira, estimula, né? Eu te levo a você refletir e mudar o teu comportamento de ação. Vai lá, cara, acredita em você mesmo. É possível, agora depende de você, da tua dose de energia. Né? É igual assim, às vezes eu fico intrigado com certas coisas. As pessoas têm a mania de botar tudo na conta de Deus, não é verdade? Tá ruim pra mim, pelo amor de Deus, olha pra cá, tá difícil. Não é verdade? Não vou à missa porque assim, não fez a parte dele, então eu não vou não. Entendeu? Aí barganhando com Deus, né? Cara, a regra é clara, como diz Arnaldo. Faz a tua partezinha direitinho, lembra ali do que a gente falou? Né? Faz direitinho a tua parte, no momento certo a coisa vai acontecer. Né? Eu tenho que manter essa crença viva. E veja, ninguém te motiva. A motivação, como você mesmo falou, ela é intrínseca, ela é interna. Isso é que tem que me impulsionar. Se eu estou numa empresa que está sugando a minha energia, né, e eu preciso continuar por um problema de questão econômica, ok, eu vou ficar lá, mas vou tentar fazer daquele meu momento o melhor da minha vida, mais produtivo para a empresa, que eu preciso trabalhar com afinco, com profissionalismo, mas vou buscar o meu espaço. Esse vai ser o meu maior e melhor componente motivacional. Buscar uma mudança da minha realidade que hoje não é positiva, hoje não me agrada, mas depende de mim. Se eu tenho uma liderança que me impulsiona, que me estimula, que me faz realmente crescer, ótimo, esse é o melhor dos mundos. Mas se não tem, eu não posso estagnar em função disso. Concorda ou não, gente? Sim ou não? Obrigado aí. Na verdade, tem que ter alguém que... Não, ok, a liderança é ruim demais, aí você fica ruim igual esse traste, gente. Não, depende de mim. Né? É uma energia intrínseca que eu tenho que cultivar e fazer com que isso inflame dentro de mim, de não desistir, de que a situação está difícil, mas eu posso acreditar em mim mesmo. Né? Eu posso mudar essa realidade com muita energia, com busca de conhecimento, com desenvolvimento de rede de relacionamento, enfim, tudo isso que a gente falou até então, mas não pode ficar no verbo, tem que praticar. Respeite a opinião alheia, tem que respeitar a opinião. Às vezes a gente está conversando com as pessoas, assim, a pessoa está falando assim, um arsenal de bobagem. Pô, se você assume... Cala a boca, tá falando besteira, sai! Pelo amor de Deus, cara, você vai persuadir, o cara vai querer conversar contigo de novo? Né? Você não vai, o cara não vai nem querer se aproximar de você. A tua capacidade de aglutinação fica comprometida no ato. Né? Chame indiretamente a atenção para os erros. Né? É o que a gente não vê hoje em dia, né? Que é dar um enfoque no erro, e principalmente em público, na frente de todo mundo. Isso vai ajudar no convencimento? Obviamente que não. Você tem estratégias persuasivas, você fala, olha, esse trabalho aqui eu acho que pode ser feito dessa maneira. Aí você joga no ar, né? Poxa, quem executou, por favor, dá uma aperfeiçoada nisso, que eu acho que ficou bom, mas pode ficar melhor. Né? Teve um cara uma vez que falou assim, não para mim, um rapaz que estava do meu lado, aí ele falou assim, pô, o cara olhou o trabalho dele e falou assim, interessante. Mentira, tudo horroroso. Aí ele, tá, entendi. Bem, não era bem isso aqui não, mas deixa eu analisar aqui direitinho, porque eu acho que dá para aproveitar alguma coisa. O que ele quis dizer? O trabalho está horroroso, mas eu não estou dizendo assim de uma forma direta, frontal, né, para você que realmente o trabalho foi isso aí que você imaginou. Mas é uma forma sutil, suave de perceber que, olha, é necessário aperfeiçoamento, é necessário mais zelo, mais cuidado, mais atenção para você qualificar a tua entrega. Né? É importante você falar dos próprios erros? Ninguém fala de erro, né? Vai para uma entrevista de emprego, inclusive é o tema da próxima palestra, né? Vai falar uma entrevista de emprego, fica numa dificuldade sem igual de contar. Qual é o teu principal defeito?
Um defeito? Isso não faz parte de mim. É a deificação da pessoa, né? É o soberano. O cara tem dificuldade de reconhecer, né? Isso é o ego muito inflado, né? Você tem que reconhecer que você erra. Você conhece, a minha capacidade analítica não está tão boa, eu tenho deficiências grotescas em matemática financeira, 1 mais 1 já fica complicado para mim. Então, assim, é perceber aquilo que, olha, tá ruim para mim. Tem que me aperfeiçoar. E reconhecer isso. Como a gente vem falando, né, o processo de melhoria ele é continuado e ininterrupto. Isso quer dizer que você terá sempre pontos para poder melhorar, para poder aperfeiçoar, né? Agora, eu preciso ter a humildade para reconhecer isso. E faça as pessoas que trabalham, que atuam com você se sentir importante. Olha, o mundo está cheio de pessoas nos criticando, nos apontando o dedo, né, dizendo o que você tem que fazer, aquilo que você fez de errado, né, te criticando, enfim, cada vez mais te deturpando e fazendo com que você não acredite em si mesmo. Então, assim, até para você poder usar isso como arma de persuasão, né, como uma liderança que é influente, né, que é persuasiva, que convence, né, você faz os outros se sentirem nobres, se sentirem singulares, sentirem o seguinte: acredita no teu potencial, eu acredito em você, porque você não vai acreditar em você mesmo. Tudo é uma fase, tudo é uma dificuldade, é na dor que a gente cresce, é na dor que a gente amadurece, né? É na dor que realmente eu vou fazer com que as minhas emoções sejam melhor geridas e controladas, é na dor que eu vou aperfeiçoar aquele ponto que hoje é fraco, eu vou transformar numa fortaleza. Enfim, tudo isso está sob a minha gestão, né? Eu preciso me deixar convencer. E um líder que adota esse tipo de estratégia de persuasão, valorizando o seu semelhante, valorizando aquele que está no teu entorno, na tua adjacência, ele gera magnetismo, gera ressonância, gera aproximação. Perguntas? Perguntas? Oh, se não perguntar, eu vou passar o microfone. Vou escolher um aqui. A estratégia de pressão. Vamos lá. Meu amigo aqui, obrigado pela presença, te acompanho, você me acompanha também. Então, assim, inventa alguma coisa agora para me perguntar. Prometo que eu levo uma massa de votantes para você da próxima vez. Boa noite a todos. Eu queria saber, Sandro, você falou ali do líder que às vezes te aponta só o erro, te critica, como a gente atuar nesse sentido para nós não deixarmos que o que ele faz, a gestão dele, de autoritária, atinja o nosso ponto de crescimento. Você já ouviu falar no chamado autorrespeito? É isso. Tudo tem um limite. Tem um limite, né? Olha, para entrar aqui, fica sabendo que ele é grosso, ele é estúpido, ele é assim, assim, assado. Ok. Ele pode ter o jeito, as vicissitudes, a maneira dele de agir, porém, se faltar com respeito, perdeu a confiança, perdeu toda e qualquer possibilidade de ter credibilidade, um diálogo salutar comigo. Então, assim, eu preciso perceber o momento que começou a me invadir, né? Quando eu digo invadir, é me ofender grotescamente, né? Porque senão, assim, você vai se permitir esse tipo de agressão, né? Isso sempre vai acontecer. Tem líderes que é assim, ele te dá a primeira, a segunda, se você acatar, já era, vai dar todas. Né? Toda hora vai te bater. Então, assim, seu nome é mesmo? Desculpa. Leandro, eu tenho que saber qual é o limite. Dentro dos ambientes organizacionais, a gente sabe muito bem que a toda hora a gente vai ter desentendimentos, a gente vai ter pontos de vista diferentes, mas vamos, sim, atacar o problema, né? Vamos brigar por uma solução, vamos apresentar ângulos de visão diferentes, mas com respeito, né? A tua ideia pode ser melhor que a minha, não tem problema, eu, por questão de vaidade, até não vou gostar, essa é uma questão pessoal, né? Dentro de um ambiente de equipe. Mas o que não pode faltar é o respeito. Então, se começa a enveredar por esse caminho do desrespeito, né, o caminho da ofensa continuada, eu tenho que repensar o que eu quero para a minha vida e se isso realmente está colidindo com os meus valores. Eu não posso acatar esse tipo de prática. De repente, está na hora de eu começar a enxergar o mercado. De repente, está na hora de eu pensar num viés empreendedor. Não sei. Eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida e até que ponto eu estou propenso a engolir, a digerir esse tipo de prática extremamente nociva e ofensiva. Você quer falar? Fala aqui, compartilha conosco. Obrigado, Leandro.
Pediu, tem que falar, filho. Boa noite. Boa noite. Leandro, isso aconteceu comigo agora recentemente. Fui contratado para trabalhar numa empresa grande, multinacional. E o meu gestor, ele era assim. A gente estava um mês, né, praticamente, eu trabalhei lá. E um dos fatores que me fez sair, né, desse emprego foi esse tipo de arrogância, esse tipo de pessoas que trabalham na chicotada. Ele me chamou na sala de reunião com o meu supervisor na época, né, no dia, me questionando por que eu não fiz a cotação, por que eu não sei o quê, por que eu não sei o quê, porque estava atrasado, blá, 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 mas de uma maneira grotesca, né, gritando, apontando o dedo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu estou passando tudo para o meu supervisor, que eu passo para ele. Aí ele falou assim, mas fulano, você está sabendo disso? Aí o meu supervisor, não, estou, ele sempre me passa, me deixa a par, que é o combinado. Aí ele foi e descascou, sim, desculpa a palavra, mas deu-lhe um esporro na minha frente, no supervisor, de uma tal maneira que eu nunca queria receber na minha vida sobre isso. Aí, quando ele terminou de falar, eu falei assim, olha, aproveitar que você está nesse nível, eu peço que eu respeito, porque eu sou um profissional, eu investi na minha carreira, nunca, jamais eu vou deixar de informar qualquer coisa ao meu supervisor, por mais que você seja um gerente, né? Tudo que eu estou fazendo, eu estou informando a ele, eu jamais vou deixar de informar a ele ou a você sobre o que está acontecendo. Agora, eu não admito que você fale assim, na frente do meu supervisor, eu sendo um subalterno, né, vamos dizer assim, do meu supervisor. Aí ele, não, você me desculpa, que não sei o quê, papapá. Mas por quê? Lá ele já estava acostumado a tratar todo mundo assim, né? Eu percebi isso. Capacidade de influência e persuasão nenhuma, né? Nenhuma. Só manipulação. Só manipulação. Qualquer desvio da maneira como ele pensa, por melhor e mais proficiente que seja, não é aceitável. Não. Tem que ser do jeito que ele quer. Pois é. Do jeito que ele quer. A partir do momento que você botou a barreira e falou, não é assim, você já não serve, você já não presta. Ou seja, é a arrogância no ápice da palavra, no sentido literal da palavra. Infelizmente isso acontece, né? Eu ao invés de aproximar, de criar congruência junto à equipe com esse tipo de comportamento. E pior de tudo, gente, assim, é que se prende na identidade corporativa. Se a empresa demitir, é mais um no meio da massa. Então, cadê o senso de colaboração? Cadê a credibilidade, né? Cadê a legitimidade, né? Amanhã depois, aquele líder que você adotou esse tipo de comportamento, nada proficiente em termos de gestão de equipe, em termos de persuasão, ele pode virar teu líder, cara. Então, assim, a vida é uma roda gigante, né? Então, eu preciso ter a devida noção de que eu trabalho para a empresa, mas a empresa não é minha, né? O contrato de trabalho é um acordo de vontade. Amanhã ela me demite, fica o relacionamento. Né? Eu vejo muitas pessoas darem testemunhos positivos também. Poxa, cara, aquele líder, ou seja, criou referência, lembra que a gente falou? Isso é persuasão na veia. Pô, aquele cara, ele saiu da empresa por vontade própria, mas ele era o líder. Pô, a empresa não deveria ter deixado ele sair. Ele fazia diferença, a gente fechava com ele, né? A gente trabalhava por ele, gerou referência, usou a arma da persuasão. Por quê? Pelo comportamento, pelo exemplo, né, que dignifica. Agora, adota esse tipo de comportamento. Cara, persuasão e liderança andam juntas. E ele foi demitido ontem. Por isso está sorrindo. Tá claro isso. Aqui, já me contaram. Tem até na palestra desse tempo. Eu vou lá falar. Tá... A miséria humana propaga aqui dentro. Vai falar. Saiu o infeliz. Aí vem, né? Pode falar, fala. O infeliz saiu. Tá sendo filmado aí. Né? Olha lá, cara, tá teve rubro. Só não fica rubro-negro, ele fica ridículo. Né? Quer falar, René? O Orlando desabafando. Como é que pode? A gente, às vezes, gosta de ver o outro. Isso aí que vocês pensaram mesmo, né? Faz uma diferença na nossa vida. Eu tô mal demais, tô passando fome, mas ele também saiu. Olha que maravilha. Mas não tem jeito, cara. A gente não pode botar a áurea de Deus, porque a gente não tem áurea nenhuma, né? Nós somos finitos, somos limitados. E a gente gosta de ver o outro que nos ferrou se dá mal também, né, Alan? Se falar, eu te cagueto na tua igreja. Fala.
Ia ficar um negócio botando em post de igreja, tá? Depois... Fala, pergunta aí, Renê. Pessoal, boa noite. Nós temos 2 grandes exemplos na empresa que nós trabalhamos. Que isso, cara? Nós temos 2 grandes exemplos de pessoas que influenciavam pelo exemplo, né, pelas atitudes. E você tocou num ponto muito bem colocado, a questão do bom humor, que ele realmente contagia e faz com que as pessoas tenham mais abertura para chegar até você e discutir, muitas vezes, de igual para igual mesmo, independente do cargo, da função, mas discutir conhecimento, não discutir posição dentro da companhia. E nós tivemos um gerente de área, um gerente geral, e esse gerente de área ele era totalmente fechado, arrogante, prepotente, e enfim, ele intimidava pelo tom da voz, pelo tom da palavra, pela maneira de se prostrar perante os outros. E o gerente geral, que era um cargo totalmente acima dele, chegava na área já gritando bom dia, boa tarde, e aí galera, vamos parar tudo, vamos conversar, para de trabalhar, vamos bater um papo, vamos discutir, vamos ver como é que está o dia de vocês. Ele ia de mesa em mesa perguntando como é que você estava, como é que foi seu dia, como é que foi seu final de semana. Isso é muito singular, porque faz com que nós, profissionais, a gente se sinta não mais um na multidão, mas sim o profissional, a pessoa que faz a diferença para a companhia. O artigo é diferente, não é não é um. Exatamente. Isso para a gente, na companhia, era muito importante, porque valorizava, né, o seu potencial, independente do que você entregava, se fosse muito ou pouco, mas para ele era um diferencial e para nós também ter esse reconhecimento, ser chamado pelo nome, né, um gerente geral de uma companhia, de uma multinacional, te chamar pelo nome, né, bater no teu ombro, te chamar para tomar um café, isso é sim, é a questão da sintonia, do olho no olho. Do raporte, né? Olho no olho. Exatamente. Isso não tem palavras que a gente consiga desmistificar esse conhecimento que esse profissional tem no trato com o seu funcionário. E isso é empatia, isso é profissionalismo, isso é reciprocidade. Isso é estratégia pura e frontal de persuasão. Hoje está o Renê aqui comentando desse líder, né? Hoje está o Renê destacando a credibilidade, bom humor, tudo que a gente falou aqui, né? Uma liderança apoiadora, né? Aquele que valoriza os funcionários, que chamava pelo nome. Tudo isso, vejam, a gente percebe isso lá, né? É estratégia não de manipulação, mas de persuasão. Sem querer, ele estava implementando esse tipo de estratégia sem precisar dizer, né? Através do comportamento. O que isso significa? Hoje é presidente da Movida Rentacar, não é verdade? Presidente, gerente geral numa empresa, virou presidente. E detalhe, à época, com 36 anos, presidente. Um cara com bom humor, fantástico, uma competência sem igual, né? A gente às vezes discutia, você sabe disso, levava as coisas lá para poder discutir. É o tipo do cara que... Você já viu aquela liderança que... Você fez o processo todo certo, ele olha assim, faltou o ponto de exclamação, volta. Sabe? Detalhe irrisório, minúsculo, insignificante, que não vai fazer a menor diferença no resultado que você está entregando. Mas ele vai lá, não, você acha que está certo? Você é um especialista, vai lá, vai embora. Ou seja, fluidez, celeridade, demonstrando confiança em você. Não é um comportamento empático, né? Não está te persuadindo. Você vai ver, nossa, esse cara realmente é um líder nato. Está usando muito, subliminarmente, a capacidade dele de te persuadir, né? De gerar influência. Gerou em você, gerou em mim também. Eu, inclusive, sou mais velho que ele em idade, mas é um cara que eu reconheço que é extremamente competente. Virou presidente, cara. Saiu, pediu demissão de uma empresa... tamanho dispensa comentário. Todo mundo quer estar lá, ele falou, não, eu vou sair porque eu posso, eu tenho condição de galgar novas e melhores posições. Pô, você vai sair da... Vou, porque eu confio em mim, estou fazendo certo, estou no caminho correto, né? Não posso ficar... Às vezes a gente tem que tomar certas decisões, né? De dar um passo atrás para dar 2, 3 na frente, né? E às vezes o medo nos paralisa, né? Aí você vai ficando ali naquele, né, um monte de corvo, espírito desprovido de luz te enchendo a cabeça e você não evolui. Não é verdade? Mas não evolui porque não tomou decisão, filho. Né? Está nas nossas mãos. Foi o que ele fez. Não dá para ir embora, cara. Não dá mais para ficar aqui. Foi bom enquanto durou.
Só complementando, falei de 2 personagens, um hoje é presidente da Movida e outro continua sendo gerente de área. Pois é, até quando, na verdade? Legal, ótimo exemplo. Mais alguma pergunta? Pô, você acha que eu não ia deixar falar? Pô, tá demorando, né? Boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? Bruno. Oi, Bruno. Eu tenho 22 anos, estou realizando um estágio numa empresa e minha dúvida é a seguinte, como é que eu faço para convencer o líder, no caso o sócio lá da empresa, quando na verdade ele é distante? Eu digo distância assim, ele aparece na empresa uma vez por semana. Porque tem ocorrido situações que eu já apresentei umas ideias para a menina que fica comigo na empresa, só que esse sócio ele é meu supervisor no contrato. Na prática é essa menina. Ela falou para mim, olha, essa ideia a gente já passou para eles, mas até agora nada. Eles ficam procrastinando. Como é que eu faço para convencer eles? Bem, ele não aparece lá, né? Ele aparece uma vez por semana. Entendeu? É difícil. Pior que quando chega só vem para cobrar, né? Para poder apontar. É difícil essa situação, cara. Sabe por quê? Porque se ele está ali no ambiente rotineiramente, por mais que ele não dê atenção, por mais que ele seja distante, e às vezes distante por cultivar dentro de si uma grande insegurança, tem líder que não gosta de olhar nos olhos da equipe, tem medo. Porque sabe que seu corpo de funcionários é muito mais capacitado que ele, e é uma forma dele tentar solidificar uma pseudo imagem de imbatível. Então, assim, é complicado quando você não tem espaço para poder provocar esse diálogo e colocar as suas aspirações, o potencial que você tem para poder colaborar em atividades mais nobres. Enfim, se você realmente não conseguir esse espaço, né, por mais que a rotina dele seja mais learning, né, seja mais fora da companhia, no momento que ele está lá, você vai ter que abordar e tentar provocar esse diálogo. E agora é difícil prever se ele vai ser receptivo. Né? Porque se ele não está nem lá, não quer nem fazer parte da equipe, né? Não está muito preocupado com a causa da equipe. Não mostra essa palestra para ele, não, que senão ele vai ver que eu estou criticando, não estou criticando, estou criticando o problema, estou criticando a atitude, estou criticando o comportamento, que não é um comportamento que gera confluência na equipe, não vai gerar uma equipe compromissada. Você imagina uma equipe compromissada? Pessoal, vamos dar o nosso melhor. Eu aqui do lado do computador e você aí trabalhando. Tem que estar junto, não é verdade? Eu estamos junto na prática mesmo, né? É abertura para o diálogo. Às vezes eu já te passo a falar, às vezes eu subdimensiono e afundo o potencial da minha equipe por conveniência própria. É uma forma de te manipular, não é verdade? Vocês são muito capazes. Se eu começar a dar muita voz para vocês, daqui a pouco eu deixo de existir, porque eu sou incapaz, eu sou inseguro, eu não me preparo, né? Eu não tenho preocupação com a minha formação, então eu não posso dar muita voz, não. Eu tenho que me manter aqui no meu pedestal, né, e sempre afastando vocês e mandando um chicote, fazendo com que vocês executem aquilo que eu penso. E nem sempre aquilo que eu, líder, penso é o melhor para a empresa. Então, assim, providência de ato contínuo. Se realmente lá você vê que existe possibilidade de uma ascensão, de uma mudança de patamar. É provocar esse diálogo para poder conversar de uma maneira amistosa, respeitosa, né, e engrandecedora para você dar a ele a visibilidade daquilo que ele não está enxergando por falta de nitidez mesmo, então cabe a nós sinalizar, ou não enxerga por conveniência. Tem isso também. Eu não quero enxergar, porque se eu enxergar, assim, vai contra as minhas próprias aspirações. É importante ele desse esforço, né? De aproximação? Concordo, é verdade. De repente, assim, falando um português bem claro, talvez não valha a pena gastar vela com defunto ruim. Tá claro, gente? Não? Mas não é verdade? Não dá. Não vai mudar. Não quer mudar. Não acha importante mudar. Ele acha que a verdade dele é soberana, absoluta. Vai carregar a convicção dele ad eterno. Aí eu concordo com o René. Não vale a pena você investir um esforço de argumentação para quem não quer ouvir. Para quem está com o ouvido totalmente fechado. Pode até te ouvir, mas não vai te escutar. E não te escutando não vai produzir efeito nenhum. Legal? Passa ali, por favor. Tá ligado?
Falando sobre isso, a gente até conversou ontem, boa noite. Boa noite, eu Carla. tive aula com o Sandro ontem e a gente conversou sobre o Elevator Speech. Isso é uma ferramenta do Design Thinking que significa que, assim, se você tem uma oportunidade de falar com uma pessoa, por exemplo, é o líder que você só vê uma vez por semana, podia ser o presidente da instituição. Pensa que você tem uma viagem de elevador com ele do 1º ao 5º andar e que você só tem esse tempo para falar tudo que você quer falar, porque você não sabe se você vai ver ele de novo. Então, pensa nisso. Se você acha que vale a pena falar com essa liderança e convencer ele de alguma coisa, pensa que quando você tiver essa oportunidade, o seu discurso tem que ser o mais eficiente possível no menor tempo possível, que é o que o Elevator Speech prega. É de você falar tudo o que você quer falar para uma pessoa no intervalo do 1º ao 5º andar. É aquele tempo que é precioso, né, cara? Isso. Então, assim, tenta estimular assim, a sua mente a fazer o melhor discurso, o discurso mais eficiente, mas no menor tempo possível, e assim que você puder, você solta isso se você achar que realmente vale a pena expor isso tudo. Se realmente é uma má liderança que não vai te engrandecer, e, né, desiste. Expurga. Mas se você quer, depois joga isso no Google. Discurso de elevador. É você fazer o máximo para convencer alguém num curtíssimo espaço de tempo, que pode ser o único espaço que você tem. É a oportunidade ímpar. Não sei se todos têm essa coragem de fazer, não sei se eu teria, ver o presidente da empresa começar a tagarelar na cara dele, eu não sei se eu teria, mas eu trabalhei numa empresa alguém tem. que tinha um cara lá que ele era para você ver, né? O comportamento te traz rótulo e nem sempre tão positivo. Para você ter uma ideia, ele foi rotulado na empresa como sem noção. Já dá para imaginar, né? Sem noção. E ele, assim, ele pegava elevator speech, não é isso? Ele fazia uso diário disso. E não perdia oportunidade. Foi numa empresa que eu trabalhei. A presidente chegava, a Maria Silva Bastos, era presidente da Icatu Hartford, ela chegava, tava ele ali, ó, esperando. Aí a mulher ia lá pro 50º andar, ele ia. Só que assim, bom dia, senhora presidente. A senhora está lembrada de mim naquele café com conversa? Então, eu tenho mais coisa para conversar com a senhora. Ó, lá na minha área não funciona isso, sabe? Despejava, né, o chorume todo na presidente e a mulher ficava olhando. Tem que saber como é que você vai abordar, né? Foi o que você falou. O que eu vou falar? Será que vai ser inoportuno? Porque aí, assim, tem que ter, o que a Carla falou também, tem que ter uma argumentação muito forte, né? Que nos primeiros, é igual oratória, né? Numa entrevista, nos primeiros momentos, os 30 segundos que você fala são determinantes para o cara te dar atenção ou não. Se começou falando bobagem, ele vai te dar ouvido, não vai te escutar. Agora, se você falou alguma coisa que foi impactante, já ressoou nele, e ele viu pertinência no que você está falando, aí ele vai te dar mais ouvido para você poder despejar um pouco mais de informação. Aí eu concordo com você. É uma oportunidade singular, mas tem que ser muito bem aproveitada. Isso. Mais perguntas? Mais uma para finalizar? Tem a Tainá aqui. Obrigado, tá, Carla? Pega aí, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Tainá, sou ex-aluna do Sandro, lá do MBA, de Gestão de Compras e Suprimentos. Gostei de falar. Se quiser repetir depois, não tem problema nenhum. Isso é uma estratégia de persuasão direta, né? Primeiramente, queria te parabenizar pela palestra, muito excelente. Obrigado. E a minha pergunta tem a ver com uma situação que eu já vivenciei por pelo menos 2 vezes. A gente vive hoje numa sociedade em que nós mulheres encontramos muitos obstáculos, né? Principalmente no mercado de trabalho, quando queremos galgar uma posição, né? Vamos dizer assim, um cargo que geralmente é visto somente como um homem, né? Figura masculina que pode assumir. E eu tive um chefe e um coordenador, um gerente e um coordenador, que eles tinham essa visão que para algumas tarefas, né, algumas funções, uma mulher não seria o ideal assumir. Sendo que, na equipe que eu trabalhava, eu era a pessoa que estava sempre à frente, né, daquele determinado trabalho. Então, naturalmente, eu poderia, de fato, estar assumindo aquilo ali. Mas tinha sempre essa questão de esbarrar, mas você é mulher, enfim. Eu queria que você falasse assim, mais ou menos a sua visão, como que nós podemos nos portar nesse sentido de influenciar, né, não manipular e não querer bypassar, influenciar o nosso gestor para poder mostrar
Claro, a nossa habilidade, a nossa competência, né, diz muito. Mas de tudo que você falou, realmente é pertinente. Mas, assim, eu ainda acho que não é... falta alguma coisa que, de repente, eu não estava conseguindo enxergar naquele momento. Eu queria que você falasse a sua visão. Você está completamente correta no teu raciocínio. Esse, infelizmente, ainda é o comportamento predominante em práticas retrógradas, obsoletas e ultrapassadas de gestão de pessoas. Não é o sexo que vai determinar a competência. Não é a cor de pele que vai determinar se você é mais competente ou não. Enfim, viva a diversidade e a gente realmente tem que respeitar isso. O que deve valer em organizações maduras, né, sensatas nas suas práticas de gestão estratégica de pessoas, é a valorização da competência, valorização da meritocracia. Né? Uma mulher não significa que ela não tenha pulso para poder liderar. Né? Uma mulher não pode carregar ad eterno o ranço da fragilidade, porque não é frágil. Né? Tem mulher que realmente se coloca como frágil, como vítima de tudo. Mas tem mulher que sabe se comportar até muito melhor e mais eficazmente do que muito homem por aí. Né? Esse exemplo que eu dei da Maria Silva, presidiu o BNDES, ou seja, uma figura pública. Né? Ou seja, ia para a mesa de reunião. Eu tive assim, a grande oportunidade de participar com ela de uma reunião, eu da área de suprimentos, ela dando lá as diretrizes estratégicas. Você vê, assim, a mulher colocava medo, mas era um medo, nem medo tá errado. Ela se impunha pela autoridade do conhecimento, né, da estrada, do background que ela construiu. Então eu, homem, se eu falo uma bobagem, eu era repugnado na hora, no ato. Eu tenho que levar consistência para poder discutir em alto nível. E ela tinha pulso para estar falando demais, tá falando bobagem, tá vendo aqui? Não é isso que eu tô falando, entendeu? Você tá desvirtuando. Aí você fala assim, poxa, eu vou me melindrar porque ela tá me chamando a atenção na frente de todo mundo. Não, ela tá certa, tá me chamando a atenção de uma maneira construtiva, tá conseguindo me persuadir, mostrando que o caminho que eu estou seguindo é o caminho errado, não é o melhor caminho para a organização. Então, essa questão da fragilidade que ainda está no âmago de muitas organizações, isso não se justifica, porque, mais uma vez, não tem essa de cor de pele, sexo, enfim. A diversidade está aí e as organizações precisam atentar e ter no seu banco de talentos as pessoas mais capacitadas possíveis, que é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a inovação, a competitividade acontecer ininterruptamente. Não é sobreviver, é pensar sempre no crescimento. Então, que fiquem os melhores. Né? Eu quero a tua massa encefálica, eu quero a tua capacidade. Agora, infelizmente, isso acontece. Né? Fruto, mais uma vez, de insegurança, de despreparo, de querer rotular, de querer estabelecer preconceito com a mulher, que não pode. Vai para uma reunião. Quem disse que uma mulher não pode conduzir uma reunião só com homens? Eu já vi mulheres líderes com grande capacidade de persuasão, falando com firmeza, falando com conhecimento, com propriedade, né? Ou seja, falando com algo que ela tá respirando, tá exalando conhecimento, falando sobre aquilo que sabe, sobre aquilo que estudou, né, fazendo correlações. Então vejam, o que tem que prevalecer, infelizmente isso não acontece em larga escala ainda, dada essa imaturidade que eu comentei contigo, né, mas o que tem que prevalecer é a meritocracia, é a competência. Né? Isso depende muito de como a cultura organizacional estabelecida da empresa ela vai se comportar, porque infelizmente ainda tem muita discriminação. Mas assim, se você realmente está construindo esse teu caminho de querer assumir um posto de liderança, você já identifica de maneira sensata que tem esse perfil, que tem essa competência e que você está num curso de evolução constante, continua nesse caminho. Né? Não se prenda por estigmatismos de empresas que rotulam sexo, rotulam cor de pele, rotulam qualquer outro desrespeito à diversidade. A mulher tem sim condição de fazer a diferença. Por quê? É o cérebro, é a capacidade intelectual dela, é o mérito, é a capacidade de entrega. Não é o sexo, não é qualquer outra situação que possa depreciar o potencial existente numa mulher. Então, assim, continua confiando. E eu, inclusive, até fazendo um elogio direto a você, eu vejo que você tem esse potencial. Né? Não se coloca numa posição de o mercado me vê assim, então não tem jeito, eu vou me adaptar. Sabe por quê? Você está fazendo um grande desserviço, né, para a tua própria aspiração. Não tem coisa pior do que você saber que pode alcançar e tem alguém te puxando para baixo. E pior de tudo é você acreditar que você é incompetente, que o mercado está certo e você está errado. Não,
O mercado que pensa de maneira evoluída valoriza a diversidade. Eu quero você como presidente, porque eu sei que você tem capacidade gerencial para isso, você tem background, você tem preparo técnico, você tem formação densa. Então por que eu não vou aproveitar isso? Ah, porque é mulher. Não, mulher, se ela tiver que chamar a atenção de todo mundo aqui, ela vai chamar. Se ela tiver que realmente motivar não, se ela quiser te dar o estímulo para você fazer ou algo mais, ela vai fazer. Por quê? Porque ela tem competência para isso. Não é o sexo que vai determinar. Legal? Meu muito obrigado a todos. Foi ótimo trocar esses momentos aqui de ideias, de diálogo com vocês sobre um tema que eu considero de extrema relevância, foi o que eu comentei no início da palestra. Procurem sempre estudar, aprofundar. Foi só uma palestra, mas é o tipo da coisa que tem que suscitar em nós o quão isso é importante para a minha vida, para a minha carreira, para a minha trajetória pessoal e profissional, né? Se eu não tenho capacidade de convencer, fica difícil, eu não consigo nem me vender, né? As oportunidades tendem a se dissipar pela minha própria falta de cuidado com um aspecto tão relevante, né, e tão considerado, né, como fator, como vetor de sucesso profissional. Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus.